Glórias ao Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos. Salmos capítulo 27. Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui ontem? Deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. A Tamires trouxe uma palavra tão especial para o nosso coração. Amém? Acredito que você, assim como eu, ainda está remoendo aquilo que Deus falou. Amém? É só eu mesmo aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém assim, né? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor quer falar ainda aos nossos corações. Amém? Salmos 27, versículo 4, apenas um versículo. O nosso tema desse ano é submersos. E eu queria iniciar essa mensagem nessa noite trabalhando a seguinte questão: submersos ao quê? Salmos, todo mundo achou? Amém? Salmos 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. Amém. Que passagem maravilhosa. Eu amo Salmos. Não sei se você é assim como eu adoro Salmos. Os Salmos são uma linguagem linda, né? Poética. Não sei se é porque eu gosto de poesia também aqui. Tem mais alguém aqui? Eu vou fazer, 3, 4 pessoas, 5, olha aí, pessoas gostam de poesia, 5 pessoas, é nóis, não foi um grupo no WhatsApp depois. E eu acho incrível esse salmo, porque aqui o salmista, ele se abre a Deus. Você já prestou atenção? Ele está feliz, então ele escreve a sua felicidade, a sua alegria, mas também quando ele está triste, ele abre o seu coração para o Senhor, ele começa a chorar diante da presença do Senhor. E Salmos nos ensina algo incrível, que é, diante dessa presença não existe máscaras, diante dessa presença não existe personagens, diante dessa presença nós não conseguimos esconder a Ele quem somos, porque Ele nos conhece por completo, Ele sabe quem somos, e Ele nos convida a, nessa presença, da mesma forma, desnudar, pastor Paulo, nos entregar completamente. É nessa presença que nós entregamos tudo que somos a Ele. O tema principal de Salmos é a presença de Deus. Todos os outros temas são costurados por esse tema principal. É a presença de Deus. Um teólogo chamado Walter Brueggemann, ele diz que os salmos eles podem ser divididos em 3 tipos: salmos de desorientação, salmos de reorientação e salmos de orientação. Salmos de desorientação é quando o salmista está longe da presença de Deus, ele está desorientado da presença. Salmos de reorientação, o salmista está se reorientando, ele está voltando para a presença de Deus. E orientação, ele está na presença de Deus. Então esse é o tema principal desse livro. Eu acho incrível. Davi, no Salmo 139, ele diz que não importa para onde ele vá, a presença de Deus está em todo lugar. Em todo lugar Ele está. Mesmo que eu desça as regiões mais baixas ou suba nas regiões mais altas, eu não consigo me esconder de Deus. Ele está em todo lugar. Algumas pessoas podem não estar vendo, mas nós temos a certeza de que Ele vê. Agora é interessante, Deus está em todo lugar. E Deus pede para que o povo de Israel, se nós lermos lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Deus pede para que se construa um lugar para Ele morar com o seu povo, para Ele estar com o seu povo. E parece um pedido até estranho, você concorda comigo?
Primeiro, Deus está em todo lugar, amém? Agora ele quer um lugar, ele quer uma casa para estar com o seu povo, mas ele não já está em todo lugar? Quando nós estamos aprendendo a teologia, estamos aprendendo a palavra de Deus, nós estudamos sobre os atributos de Deus. E um desses atributos incomunicável que só Ele tem é a onipresença de Deus. Ele está em todo lugar. Até naquele lugar que às vezes a gente acha que Ele não está por algum motivo, na verdade Ele está em todo lugar. Mas a verdade é que existe uma diferença. Existe a presença de Deus, mas também existe a presença manifesta de Deus. Deus está em todo lugar, mas isso não significa que Deus está interagindo em todo lugar. Se a gente pega desde o Gênesis, Deus estava em todo lugar, mas Ele vinha no finalzinho da tarde para conversar com Adão. Deus está no nosso lar, amém? Deus está na nossa casa, mas Ele não quer só que nós venhamos a entender que Ele está lá, mas Ele quer que a gente busque, porque Ele quer interagir conosco. Deus está em todo lugar e nós sabemos, e como eu costumo dizer, a presença de Deus, em primeiro lugar, ela não é para ser sentida, ela é para ser entendida, porque Ele disse que estaria no nosso meio. Onde tivesse 2 ou 3, Ele disse que estaria. Então nós temos a certeza de que Ele está aqui. Essa é a certeza, a presença do Senhor é real, porque Ele disse, e a sua palavra é fiel. Mas ao mesmo tempo que nós sabemos que Ele está aqui, nós não devemos também ficar simplesmente acomodados com essa realidade, porque Ele não quer só estar aqui, mas Ele quer se manifestar em nosso meio. Ele quer se relacionar comigo e com você. Não adianta Ele estar em casa, não adianta Ele estar no nosso lar, porque Ele quer interagir com a gente. Eu estava vendo esses dias um vídeo no Instagram, e um pai, um desses podcasts, ele dizendo que olhava para os filhos todos mexendo no telefone, e ele disse que ficava pensando, por que vocês não aproveitam mais de mim? Eu sou o pai de vocês, eu estou aqui, aproveitem mais de mim, da minha paternidade. Eu acredito que esse seja o desejo do Senhor para a nossa vida. Aproveitem de mim, eu estou aqui, mas eu quero interagir com você. Eu não quero só que você tenha consciência da minha presença, mas que você aproveite a minha presença. Há uma diferença de eu saber que você está aqui, e outra bem diferente é que eu aproveite a sua presença aqui. Você está entendendo isso? Deus está em todo lugar, mas Ele quer interagir com a gente. Se nós pegarmos o tabernáculo, o templo, ele era o centro da vida do povo de Israel. Para o salmista, quando ele fala em templo, ele está falando na verdade da presença de Deus. O templo estava ligado ali com a presença de Deus. Então o desejo dele de estar no templo era um desejo de desfrutar da presença de Deus. Era esse o desejo no coração dele. Eu quero aproveitar essa presença. E em Êxodo 33:15, quando Moisés ele faz um pedido para Deus, ele diz: Senhor, nós não queremos ir se o Senhor não for conosco. Eu não acredito, não sei vocês, mas eu não acredito que era só por um medo de não vencer, porque era irreal, era ilógico na verdade. Deus ia mandar um anjo sozinho matou centenas de milhares. Então não era, Deus já tinha dito: a terra é de vocês, o anjo vai com vocês. A questão não era ter a terra, mas Moisés disse: Senhor, nós queremos a tua presença. Nós não queremos somente a terra, nós não queremos só o bem material, nós queremos a tua presença com a gente. Não adianta eu ir se a tua presença não for comigo. Não adianta eu ganhar essa terra se a tua presença não for comigo. Não adianta ganhar o mundo inteiro se essa presença não for comigo. Esse é o desejo do Senhor para nós. A presença de Deus deve ser central na nossa vida, meus irmãos. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, tem uma declaração muito forte. Jesus diz para aquele homem: afastai-vos de mim, vós porque eu não vos conheço. É uma declaração muito forte, mas preste atenção. Afaste-se de mim. Estar longe da presença de Deus é a essência da condenação.
Estar longe de Deus é a essência da condenação. E Deus disse: eu não conheço você. Conhecer aqui não é só cognitivamente. Ele estava dizendo: eu não tenho intimidade com você, eu não tenho um relacionamento com você. Esse é o desejo de Deus, volto a dizer, é ter um relacionamento comigo e com você. O texto começa a dizer que ele pede uma coisa. E que coisa é essa? Para alguns estudiosos, nós não temos como saber o contexto dessa passagem com exatidão, mas pelo que ele fala, dá para a gente supor que era quando o seu filho Absalão estava atrás dele. Ele fala sobre questões familiares aqui, sobre perseguição. E Davi, no meio desse contexto de perseguição, ele disse: Senhor, eu te peço uma coisa. Mas que coisa era essa? Ele não diz: eu te peço uma coisa no sentido numérico. Ele não está dizendo: eu te peço só uma coisa, porque senão ele estava até mentindo, porque antes ele pediu algumas coisas, e depois, nos versículos posteriores, ele também vai pedir. Então por que ele disse: eu te peço uma coisa? Não era para estabelecer quantidade, mas era para estabelecer prioridade. O que Davi estava dizendo é: eu te peço uma coisa, e essa coisa que eu te peço é a mais importante da minha vida, é que eu possa estar na tua casa. Eu estou te pedindo que, Senhor, todas as outras coisas se tornam agora inferiores, porque a principal é que eu possa estar na tua presença. É que eu possa estar na tua presença, Senhor, todos os dias da minha vida. Você está entendendo isso? E quando ele disse que eu possa morar, aí não é só visitar, não é ir em vez de quando. Deus, ele queria morar na presença de Deus, estar em todo lugar, porque ele entendia o sentido disso. E é isso que eu procuro. Davi não só coloca isso como meta na sua vida, mas ele diz: agora eu vou gastar a minha vida para que eu possa fazer com que eu esteja sempre na tua presença. Eu vou procurar estar na tua presença. É isso que eu vou fazer, essa é a minha missão. Você está entendendo como é forte isso? É isso que eu vou gastar todos os dias da minha vida, buscando estar na presença de Deus. Hoje em dia são tantas coisas que tentam levar o nosso coração, que tentam nos mostrar outros tipos de prioridade, mas ainda continua a maior prioridade de todas. Não é que a gente venha a ser super e mega milionário. Se você for, amém, eu oro para isso, mas essa não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é que você esteja na sua presença. A prioridade de Deus não é que você enche os seus celeiros, apesar de que Ele faz isso, e amém, mas a prioridade de Deus para a sua vida é transformar o seu coração de acordo com o coração dele. A prioridade dele é que você deseje mais sua presença do que as outras coisas do mundo. A prioridade dele é que você gaste mais tempo com ele do que com as coisas do mundo. O que Deus quer para nós é que a gente venha estar na sua presença todos os dias, e que todas as outras coisas percam o sabor, que todas as outras luzes pareçam estranhas, que só a luz de Cristo prevaleça, que só a sua doce voz prevaleça, que só o seu Santo Espírito prevaleça, que nada mais tenha sabor, que nada mais faça sentido. É a sua presença, é a sua glória, é o Senhor na minha vida. É isso que me sustenta, é isso que me satisfaz. Aleluias, aleluias. Isso é tão forte que quando Davi peca com Betseba, ele escreve um salmo, o Salmo 51. Ele faz um pedido incrível a Deus. Ele tinha pecado, ele tinha adulterado. E se sentindo indigno, ele olha para o Senhor e ele faz um pedido. E o pedido, no versículo 11, 51, versículo 11 de Salmos. E o pedido não era: Senhor, não tira de mim todas as minhas riquezas. O pedido não é: Senhor, não tira de mim todas as minhas posses, as minhas terras. O pedido de Davi não foi: Senhor, não tira de mim a minha autoridade, porque é bom dar ordens. O pedido de Davi não foi: Senhor, que eu possa viver nesse lugar luxuoso. O pedido de Davi foi: Senhor,
não tire de mim a tua presença. O pedido de Davi foi: Senhor, me deixa aqui, Senhor. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas por favor, Senhor, me tira tudo, mas me deixa a tua presença. Me tira os bens, me tira o dinheiro, me tira o poder, me tira os status, mas me deixa a tua presença, porque é a única coisa que me sustenta. Você está entendendo? Esse versículo é precioso. Aleluia. Senhor, me deixa viver na tua casa, para que eu possa contemplar o Senhor. A Tamires falou algo aqui ontem, que a gente estava até conversando na oração que a gente estava fazendo pelo caso essa semana, que nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Quando nós gastamos tempo contemplando algo, aquilo acaba influenciando a nossa vida. Você crê nisso? Pegue, por exemplo, a música. Pegue o movimento Woodstock, não sei, não me lembro aqui o ano que era, se era anos 70, alguma coisa assim. O movimento hippie, a música influenciou o comportamento das pessoas. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós consumimos, aquilo que nós vemos, que nós contemplamos, nós nos tornamos parecidos. E o Senhor nos chama para contemplar Ele. Davi estava tendo um contexto caótico de seu filho querer o matar, de perseguições, e ele olha e diz: Senhor, o meu desejo é contemplar a Ti. Senhor, o meu desejo é olhar para o Senhor, é contemplar o Senhor, é olhar para o Senhor e ver a sua grandeza, e ser elevado cada vez mais profundo nessa presença. E a pergunta que fica é: o que temos olhado, para que nós temos olhado, o que nós temos contemplado? Nada nesse mundo é neutro. Tudo que nós contemplamos de alguma forma gera algo em nós. E Davi disse: Senhor, eu preciso dessa tua presença, porque nessa tua presença eu busco as orientações. E quando nós estamos nessa presença, meus irmãos, é quando nós começamos a ouvi-lo, a contemplá-lo, a ouvi-lo, e nós começamos a ter a certeza do caminho. É impossível ter certeza de caminho se nós não quisermos estar na presença de Deus. É porque na presença de Deus nós somos orientados a andar no caminho. É nessa presença que nós nos aproximamos mais dEle, que nós nos tornamos mais parecidos com Ele, que nós temos mais intimidade com Ele. É nessa presença que nós buscamos orientação para a nossa vida. Algo que nós precisamos sempre lembrar. Aquela canção, né? De que vale as poesias mais lindas, de que vale os teus sonhos mais grandiosos e desejos mais grandiosos, se não forem a vontade de Deus para você. Porque Ele diz que os seus pensamentos sobre nós são bem maiores. O seu caminho é bem melhor do que o nosso. É nessa presença que nós buscamos orientação para a nossa vida. Mas deixa eu te dizer algo, e eu já vou encerrar já. É que essa presença, para que nós possamos sair daqui entendendo a seriedade dela, essa presença, pastor Paulo, tem um custo. Você sabia disso? Qual é o custo da presença de Deus? Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 22. Depois você pode ler em casa, Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 22, diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é a sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de Deus com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado
com água pura. Qual é o custo da presença? É o sacrifício de Jesus. Qual é o custo da presença? É a entrega de Cristo. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos agora, sem subterfúgios, sem, mediações, somente o nosso coração e o coração dele, somente um coração sincero e o Senhor, somente a nossa oração, as nossas lágrimas derramadas diante dele. Ele abriu, ele rasgou o véu, ele nos deu livre acesso à presença do Pai. Irmãos, eu não sei se você tem percebido, mas cada dia mais o mundo tem tirado a nossa atenção. Quanto tempo nós gastamos em frente a telas assistindo séries? Eu gosto de série, mas alguém gosta de série aqui? Você já prestou atenção que muitas vezes nós estamos gastando mais tempo nesses lugares do que na presença de Deus? Eu estava até pensando nisso. Você sabia que em todos os aspectos sempre parece que está nos levando para longe do Senhor? Você sabia que hoje em dia, vocês conhecem o site GPT, né? Site GPT? Ou chat GPT. Eu disse site GPT. Na verdade eu misturei os dois, mas enfim. Você sabia que se você colocar lá, olha, faça uma pregação do Salmo 27, versículo 4. Aí você ainda diz eu quero uma pregação expositiva, uma pregação temática. Você diz o tipo de pregação que você quer. Ele te faz uma pregação inteira, todos os pontos detalhados. Vocês sabiam disso? Até nisso tem coisas que tentam tirar a nossa comunhão. Como é que funcionava, pastor Paulo? E ainda funciona. É orando e dizer, Senhor, me dá uma palavra. É abrindo a Escritura e dizer, Senhor, me orienta aí. Senhor, fala o meu coração. O que o Senhor quer falar? Não é simplesmente ter um curso teológico e achar que agora vai ser um exímio pregador, porque o que importa para nós é o que Ele quer para nosso coração. Ontem, a Tamires pregou no capítulo 47, não foi? 47 de Ezequiel. Querido, que palavra profunda foi aquela? Você observa que vem um rio. De onde esse rio vem? Vocês lembram? O rio vem de onde? Do trono de Deus. Eu não quero trabalhar aqui questões escatológicas ou alguma coisa desse texto, mas preste atenção. O rio vem do trono de Deus. E algo incrível é que onde esse rio passa, há vida. Onde esse rio passa, começa a ter vida. Esse rio tem um encontro com o Mar Morto. O Mar Morto é chamado, você sabe por que tem esse nome, né? Porque não tem vida lá, né? Porque o sal o índice é muito grande. Quando as pessoas vão para lá, eu estava vendo, eles pedem até se você fez uma depilação recente no dia anterior, para que você nem entre, porque vai arder. É muito sal, não tem vida ali dentro, gera dor. Agora, quando essa água que vem do trono de Deus, ela entra nesse mar, ela entra nessa água, essa água agora que era salgada se torna água doce, e aonde não tinha vida agora passa a ter vida. A presença do Senhor gera vida, gera restauração, gera renovo. Não é as nossas palavras, não é as nossas, filosofias, é a sua presença, é a sua forte mão, e nós somos dependentes puramente do Senhor. E ele começa falando mais nessa visão, e ele começa a andar, e as águas estão cobrindo apenas os pés. E é bom ter água nos pés, né? Imagina você está vendo aquele caminho quente, aí você chega naquela água, é bom, né? Mas ele quer mais, ele começa a ir. E agora a água já dá nos joelhos. Já melhorou, né? Eu sei que existe diferença, obviamente, da água dos pés para a água nos joelhos. Tem diferença, você está mais fundo, mas tem algo em comum entre essas duas. É que os pés ainda tocam o chão. Você tem um controle. Aí ele vai mais fundo. As águas vão até
até o meio. Já melhorou. Mas você ainda toca o chão, você ainda tem controle. Aí ele começa a caminhar mais alguns metros, mais alguns quilômetros, e agora a água está dando nos ombros. Já começa a melhorar, você começa a ficar meio assim, mas você ainda tem controle. Mas até que chega um momento que nós somos submersos nessa presença. E sabe de algo incrível? Quando você está submerso na água, você não toca mais o chão, você não tem mais o controle de sair andando normalmente. Agora você é levado pela água. E o Senhor nos chama para não ter mais o controle, de deixar Ele agir, a nos submeter a essa presença, a nos submergir nessa presença ao ponto de não ser mais as nossas forças, ao ponto de não ser mais a nossa filosofia, mas ser a sua presença, mas ser a sua vontade, ao ponto de não ser mais os nossos sonhos ou o nosso braço forte, mas é o Senhor que nos conduz. Agora não é mais os nossos sonhos, mas é Ele que diz: esse é o sonho que eu tenho para você, esse é o desejo que eu tenho para você, e é isso que eu tenho para você. E agora Ele vai nos conduzir para esse lugar. É isso que submeter à presença de Deus nos causa estar totalmente dependendo dEle, dependendo da sua presença. Você está entendendo isso? Essa água gera vida. Eu sei que pode parecer, sabe, jargão de pregador, mas eu não sei como você chegou aqui de fato. Mas a certeza que nós temos, e que nós temos pregado isso aqui há anos, é que esse rio pode transformar a sua vida. A Tamires falou ontem aqui de como ela estava em um quadro de pânico muito grande, muito forte, que o Senhor transformou sua vida. O Senhor transformou aquilo que o médico dizia: você nunca mais vai ficar sem poder pensar em tomar esse remédio. Já faz quantos anos, você me diz? 11 anos? 11 anos sem tomar um remédio, porque ela mergulhou nessa presença. Ela mergulhou nessa presença, ela experimentou dessa presença. E deixa eu te dizer mais algo. Jesus, quando encontra aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana, ele diz que se ela bebesse da água que ele tinha para dar, ela não queria mais beber de uma outra água, porque todas as águas perdem um sabor. Agora você só quer beber daquela água tão preciosa. Tudo perde o sentido, porque nós queremos simplesmente mergulhar nessa presença. Você está entendendo? Algumas aplicações para a gente ir concluindo. Deus sempre desejou que desfrutássemos da sua presença. Desde o Éden, basta olhar para o Éden, desde o início. Ele não quer que você simplesmente saiba que Ele está no seu lar, mas Ele quer se relacionar com você no seu lar. Ele não quer que você saiba que aqui desse lugar Ele está presente, mas Ele quer que você abra o seu coração para que Ele se manifeste aí. Ele quer interagir com você. Não buscar a presença de Deus nessa vida é querer uma eternidade longe dEle. Nós devemos buscar essa vida, devemos buscar essa presença, porque ela custou muito caro, ela custou a vida de Jesus. A presença de Deus é para todos, Ele está em todo lugar, mas nem todos desfrutam dessa presença. E eu queria te convidar, e se você saísse daqui hoje com pelo menos esse ponto na sua memória, de que assim como para o salmista a presença de Deus era o ponto central, que na sua vida essa presença seja tudo, porque ela nos sustenta, ela que não nos deixa cair, é ela que não nos deixa ser levado pelas filosofias humanas, é ela que transforma a nossa mente, é ela que nos dá força, tudo vem dela. E é essa presença que nos sustenta. Assim como essa presença, essa água, esse rio que vinha do trono de Deus, ele transformava. Essa presença que nós estamos aqui hoje continua transformando.